Olá a todos, estamos aqui com a nossa amiga e profissional da área, Daniele Nunes, para a gente estar realizando o nosso trabalho e projeto também. A princípio eu vou pedir para ela se apresentar, explicar um pouquinho sobre a função dela, né? E em seguida a gente começa já as perguntas para a realização desse projeto. Dani, você pode falar um pouco, o seu nome eu já te apresentei, né? Mas se você quiser repetir e se você quiser falar um pouquinho sobre a sua função, né? No que você atua e tudo mais, pode ficar à vontade. Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Daniele, igual o Gabriel já trouxe. Eu sou psicóloga clínica, eu me formei em dezembro do ano passado. Atualmente eu estou fazendo uma pós em sintomas contemporâneos e a clínica psicanalítica. E eu já atuo na área, eu trabalhei por 1 ano como acompanhante terapêutica e atualmente eu faço atendimentos particulares de psicologia clínica mesmo, na abordagem da psicanálise. Perfeito, muito bom. A gente vai começar com as perguntas, Dani, e a primeira delas é: o que te motivou a escolher a psicologia clínica, como área de atuação? Eu escolhi a psicologia, em especial a psicologia clínica, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. E quando tem alguém que está triste, está passando por alguma dificuldade, algum trauma, que muitas vezes os traumas eles travam a gente, faz a gente passar por várias repetições inconscientes. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo, é um ciclo que a gente vai fazendo e fazendo sem perceber. E conseguir intervir nisso para ajudar, trazer a pessoa para o real, para ele perceber o que está acontecendo, por que está fazendo essas repetições e cessar um pouco desse sofrimento que a pessoa está passando, é rico, é único. Então, você tirar um pouco a pessoa desse sofrimento, ressignificar tudo o que passou, pegar os traumas, organizar tudo, pegar um pouquinho aqui, o que a gente pode fazer com essa bagunça que está dentro de você, como podemos melhorar isso. E muitas das nossas ações, elas são inconscientes, a gente não percebe que a gente está fazendo isso por algum motivo. E conseguir investigar e ajudar a pessoa a perceber o que está acontecendo é lindo, é maravilhoso quando você vê que a pessoa conseguiu notar e ter essa mudança de perspectiva, conseguiu sair daquele sofrimento, conseguiu mudar a perspectiva, conseguiu mudar de vida. E a clínica é o melhor lugar. Em todos os campos dá pra gente trabalhar isso. Mas no clínico fica muito aquele tete a tete. A pessoa traz diretamente a demanda, o que está sofrendo, seja em relacionamentos, a área de atuação, o que a pessoa está fazendo, as relações interpessoais. Em qualquer campo da vida, a pessoa vem trazendo essa demanda sem entender muitas vezes o que ela está trazendo. Para ela tá falando coisa com coisa, não tem nexo algum. Só quando a gente vai juntar, pega uma linha aqui, outra linha aqui, muda completamente e percebe que um assunto que estava ali, que a gente não tem nada a ver com esse assunto que está aqui, tem tudo a ver. Tem algo que correlaciona e a gente precisa mexer só nessa coisinha assim, que acaba melhorando esse lado, acaba melhorando aqui, melhora aqui e vem a satisfação, não sei nem como explicar, vem a melhora na vida da pessoa. Ok, então estas foram as causas, né, que motivou a Dani a escolher a clínica como área de atuação. Partindo agora para a segunda questão, Dani, nós queremos saber de você quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia clínico com os pacientes. Atualmente eu trabalho mais com crianças e o principal desafio são os pais das crianças. É até engraçado a gente comentar sobre isso, porque a gente está trabalhando ali e vem muita cobrança do externo, que não está vendo resultado, o que está fazendo, que está levando a criança na terapia só para brincar, quando não é verdade. A criança, durante a brincadeira, no lúdico, que a gente consegue um desenvolvimento da criança, consegue entender o que está acontecendo, ela consegue falar, porque a criança é diferente do adulto, que traz ali a demanda. Enquanto a gente está brincando, está fazendo um desenho, coisas do tipo, as crianças vão trazendo e a gente vai mudando. E a gente trabalha uma coisa aqui, conversa com os pais, e os pais acham que não, que está tudo errado, e em casa faz do jeito deles e acaba atrapalhando. E com o público adulto também tem muita dificuldade por conta que
passa na psicoterapia 1 a 2 sessões que é que o problema esteja resolvido, quando são meses para a gente conseguir ver uma evolução. E muitos acabam passando, passei 1 mês com você, mas eu não tô vendo diferença, você não resolveu o meu problema, eu trouxe uma coisa aqui, você só fica falando e me ouvindo e não tô sentindo diferença, então eu vou parar. E aí que é o maior problema, é entender que é um processo, que a terapia é um processo, e leva um tempo até você conseguir ver resultado, até você conseguir ver uma mudança. Porque não é um passe de mágica, não é uma receita de bula que a gente tem. Cada caso é individual, a gente tem que estudar muito para aquilo, para conseguir levar uma melhora. E o paciente nem sempre tem esse entendimento de que precisa um certo tempo para ele conseguir ver as mudanças. Perfeito. Então, esses são os desafios que a Dani enfrenta, né, no seu dia a dia clínico aí com os pacientes. E a nossa terceira questão para você, Dani, é uma questão pessoal. E a gente queria saber de você como você faz, como você lida com as questões emocionais complexas sem levar os problemas dos pacientes para a sua vida pessoal. Esse é um ponto um pouco difícil. A gente tem que manter aquela posição mais centrada ali, ética, a gente não deixa extravasar tanto, mas tem casos que eles acabam ultrapassando a gente e a gente trabalha isso na nossa terapia pessoal mesmo. Às vezes a gente leva para supervisão o caso, mas quando atravessa tanto, geralmente é quando tem uma identificação, a gente chama de transferência, contra-transferência. A gente se identifica com aquela demanda, a gente quer resolver o problema da pessoa e a gente acaba pegando, porque além de profissional, nós também somos humanos. E é onde tem essa dificuldade. Tem um caso ou outro que a gente se pega pensando, eu atravesso bastante, como que eu posso ajudar, o que eu poderia ter feito de diferente, será que está melhorando? E aquela dor, tipo, como se fosse com um familiar mesmo, a gente querer resolver, mas não tem como. E durante a sessão a gente tem que manter aquela postura mais distante do paciente, sem transparecer aquela preocupação. Então, geralmente eu levo para minha analista, a gente conversa, tenta resolver e eu fico naquele mantra. Isso eu vou conversar com ela, com ele, vou tentar resolver ali, mas eu não posso, porque se eu pegar para mim, eu vou acabar atrapalhando, porque eu não vou conseguir ajudar ele, não vou conseguir ajudar os outros pacientes, porque eu vou estar muito com aquilo na cabeça. Então, eu fico repetindo. Isso não é seu, Daniele, isso daí é do paciente, a gente vai conversar, a gente vai ir trabalhando isso, você vai fazer o melhor que você pode, você vai estudar sobre o caso dele, vocês vão tentar resolver, mas se você levar para o pessoal, você vai atrapalhar a sua vida pessoal e a profissional, tanto com ele quanto com os demais pacientes. Muito bem, Dani. A quinta pergunta está dizendo assim: como é feito o processo de avaliação e definição do tratamento para um novo paciente, Dani? Eu não dou muito diagnóstico, porque ultimamente as pessoas abraçam muito o diagnóstico que eles têm. Por exemplo, eu tenho TDAH, então geralmente eu não consigo prestar atenção em nada, eu não consigo fazer nada certo, eu fico inquieta e acaba não conseguindo se libertar daquilo, não consegue extravasar o que o diagnóstico diz que ele não consegue fazer, então ele não vai se esforçar. Então é uma coisa que eu evito muito, é o diagnóstico. A não ser que em determinados casos, para dar medicação, fazer aquele tratamento adequado, você ter noção para minimizar o sofrimento que você está tendo. Mas nesse caso do diagnóstico. O processo de avaliação tem a anamnese que a gente faz. Aí na anamnese a gente conversa, tem aquele ritual, a anamnese é mais dividida por idades, cada idade é uma anamnese diferente, onde a gente faz as perguntas para saber um pouco mais de como foi na gestação, a primeira infância, a adolescência, a fase adulta, para a gente ter uma noção de como funciona a psique daquela pessoa, daquele indivíduo, como que ele entende os processos, as coisas que acontecem com ele. E através disso, depois dessa anamnese, geralmente vai umas 2, 3 sessões para isso conversando, é que faz um estudo mais detalhado daquilo para a gente conseguir planejar um método de intervenção e tratamento. Que é a partir disso que cada pessoa é única, e por mais que ela traga a mesma demanda, como se fossem irmãos, estou trazendo a mesma demanda, só que para cada irmão eu vou trabalhar de uma forma diferente, que é como ele sente, como ele vê aquele ambiente. Então, eu vou ver qual o meu objetivo com essa intervenção, com essa análise.
Muito bom, perfeito. A última pergunta então, Dani, fica assim: que conselhos você daria para alguém como eu, né, estudante de psicologia, que deseja seguir na área clínica? Estuda bastante, ler livros, ler artigos, não ter preguiça, porque ler realmente requer um pouco mais de trabalho, de atenção, dedicação e acaba sendo chato, maçante, porque a gente vê muito como obrigação. Só que faça isso e vá atrás, porque dentro da psicologia tem muitas abordagens, tem muitas áreas, e a gente costuma ficar perdido enquanto ainda está na faculdade, que aparece você se identifica com isso, identifica aquilo, e na aula de psicopatologia tudo parece muita coisa e a gente quer abraçar, quer entender tudo, mas calma. Eu vou errar, eu vou errar bastante, vai ter questões que eu não vou entender, vai ter angústias que vão surgir. Eu posso achar que eu não estou preparado para isso, que eu não vou ser um bom psicólogo, mas você vai, calma. É um processo, vai dar tudo certo. Vamos passar por muitas dificuldades, mas tenha sempre alguém para você conversar, algum psicólogo também para você se inspirar. E calma, quando você pensar em desistir porque você não é bom psicólogo, você não é bom no que faz, você não dá conta, respira, não desiste, calma e se pergunta: eu gosto do que eu faço? Eu me vejo fazendo isso daqui 5 anos? Se a resposta for sim, só descansa, porque às vezes a gente só precisa disso, de um descanso, de esvaziar a mente, de fugir um pouco dessa rotina para depois voltar com mais combustível e pensar por que eu escolhi essa área e o que eu quero com isso. Acho que isso vai te dar o gás que você precisa para continuar. Perfeito, então esse foi o nosso projeto de trabalho com a nossa amiga Dani, né, Daniele Nunes, psicóloga clínica. Obrigado, Dani, gratidão e sucesso na sua carreira aí. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.